agosto, porque é o mês da amamentação, né? Então a gente está dando continuidade, né, aos projetos da primeira infância e dentro dos temas, né, hoje foi escolhido então limites, né? E aí hoje então, aí ela vai se apresentar para vocês, tá bom? Eu não vou me prolongar, porque hoje é ela. Boa noite a todos, eu sou a psicóloga Estela e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre limites, né? Que é um tema que geralmente interessa muito aos pais com relação aos filhos, né? E fiquem à vontade para interromper ou fazer perguntas, se preferirem ao final, aí a gente vai conversando mesmo. Primeira coisa dentro dos limites é a família. Porque a criança, quando nasce, ela vai estar dentro de uma família. E a família é, assim, o primeiro meio, então, social da criança. Lá, é através da família que ela vai aprender os valores, vai aprender as regras, para daí, quando ela sair, começar a ir na escolinha, ela ter uma noção já, uma base. Por isso que é muito importante o papel dos pais, dos familiares, na educação das crianças. Então, os familiares são os exemplos. Então, ser mãe é ser exemplo. E exemplos bons e ruins. Porque a criança vai absorver tudo. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Então, dê bons exemplos. Você é o espelho para o seu filho. Por isso, não minta. Ensine a ele que é errado mentir. Porque, às vezes, o que acontece é que os pais ensinam algumas regras. Por exemplo, não pode mentir. Mas os pais mentem e os filhos veem. Então eles ficam confusos. Ele fala que não pode mentir, mas mentiu nessa situação. Então é muito complicado para a criança, né? Então tem uma tirinha. O professor fala: o seu filho está gerando problemas na sala de aula. Aí o pai: ótimo, se o professor de matemática não faz isso, alguém deve fazer. Aí o professor: não é isso, meu senhor, ele agride os colegas. Aí o pai: fui eu que ensinei isso pra ele lá em casa, é assim, bateu, levou. Então, como que ele vai querer que a criança tenha um comportamento diferente se dentro da casa dele ele tem esse tipo de exemplo, né? Então, alguns motivos que hoje em dia essa questão dos limites está muito presente na educação. As relações entre pais e filhos se modificaram. Acho que vocês percebem muito as relações que vocês tinham com os pais de vocês. Era um outro tipo de educação, uma outra forma. E hoje está muito mais próxima, mas também tem outras situações que daí os pais ficam meio confusos na hora de educar. Porque em muitos casos os pais e as mães trabalham o dia todo e eles se sentem culpados por isso, se sentem inseguros e querem compensar essa falta através de deixar os filhos fazerem tudo, né? Também tem muitos pais que trocam o temos que explicar pelo não podemos dizer não. Então tem às vezes os pais acham que porque ficam poucos não podem dizer não, podem deixar eles fazerem o que quiserem, mas não é verdade. Tem que utilizar a forma certa de dar o limite, mas tem que dar. Que confunde muito a autoridade com autoritarismo. Você não precisa ter autoritarismo, ele não pode te obedecer por medo, mas você tem que dar autoridade. Você é o pai e a mãe, né? Também, hoje em dia, as crianças têm muitas atividades, também a televisão, as mídias. As crianças hoje, às vezes, não brincam, não tem mais o lúdico. Eles já têm comportamentos adultos. Isso também dificulta a hora de dar limites, né? Algumas regrinhas. Colocar limites é fazer a criança compreender que seus direitos terminam onde começam os direitos dos outros. Dizer sim sempre que possível, mas não sempre que necessário. Mostrar que muitas coisas podem ser feitas, mas outras não. Ensinar a tolerar pequenas frustrações agora, para que no futuro os problemas da vida podem ser superados com equilíbrio e maturidade. Porque o que está acontecendo muito, a criança, desde que ela nasce, por exemplo, ela chora, aí ela é amamentada. Ou ela chora, a carregam. Então ela fica acostumada a ter tudo de imediato. Aí ela vai crescendo e também sempre assim. Quer tal coisa, deu. Aí chama atenção, naquele momento os pais fazem o que
situações e isso, quando ela vai crescendo, ela sofre e acaba tendo comportamentos errados, né? Muitos pais pensam que dar limites é bater nos filhos, ser autoritário, deixar de explicar o porquê das coisas, apenas impondo a lei do mais forte, gritar com as crianças. Isso não funciona. E outra coisa também que acontece muito, que atrapalha o processo de educação, é a culpa dos pais. Às vezes você está nervoso, naquele momento aconteceu alguma coisa, você dá uma bronca exagerada ou age de uma forma que não é legal. Aí você se sente culpado por isso. Então é importante que você, quando errar, quando achou que foi exagerado, peça desculpas para o seu filho, porque ele também vai aprender que tem certo e errado e como se desculpar com isso. E é bom sempre ele vai estar te vendo como modelo. É aquela coisa, né? A gente educa pela ação e não pelo sermão. Esses são os principais erros apontados na educação em geral. Então, criar cardápio especial quando a criança tem problema com a alimentação. Se você só der o que ela gosta, ela nunca vai aprender a comer o que ela não gosta. Então, você tem que variar. Ceder aos ataques de birra. Vou falar um pouquinho de birra mais pra frente, mas nunca pode ceder ao ataque de birra. Porque se a criança fez birra e conseguiu sua atenção, conseguiu o que ela quer, ela aprendeu que se ela tivesse comportamento sempre, ela vai conseguir sua atenção, o que você quiser. Então não pode ceder. Explicar-se demais, principalmente criança pequena, não entende, não consegue prestar atenção em frases muito longas. Então, ser mais sucinto, ser mais claro mesmo. Comprar coisas desnecessárias, tipo incentivar o consumismo desde pequeno. Medicar os filhos por conta própria, todo mundo sabe que é errado, né? E aí esses dois comportamentos que também tem que sempre ter atenção. Acreditar que eles não estão prestando atenção nas conversas dos adultos, que às vezes acontece muito assim. A criança está vendo televisão, aí você está conversando com outro adulto no mesmo lugar, assim. Aí você acha, ele está prestando atenção na televisão, não está prestando atenção na conversa. Mas ele está prestando atenção. Então, você não pode falar de coisas que ele não pode escutar, porque ele vai estar prestando atenção. E achar que eles não entendem o que os pais dizem por serem pequenos. Às vezes também, acha que como ainda não fala, ou é muito pequenininho, não está entendendo. Então também, conversa de assuntos que eles não deveriam estar juntos. E não, eles entendem tudo. Às vezes até uma professora, acontece muito, né? Leva a criança na frente dela e fala, ele fez não sei o quê. Ele está prestando atenção em tudo. Então tem que tomar muito cuidado com esses erros, né? Também é importante os pais terem essa noção de responsabilidade, porque eles são pai e mãe. A criança não escolheu nascer, né? Então eles têm que assumir esse papel, eles têm que educar. E assim, principalmente tomar cuidado com as brigas. Que às vezes a criança fica no meio, os pais brigam na frente das crianças, aí as crianças se sentem muito inseguras, se sentem divididas, que o pai fala mal da mãe, a mãe culpa o pai e fica aquela confusão. Então tem muito cuidado com isso. Aí tem uma historinha que eu vou contar assim, que é um exemplo de como a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Então tinha o rei e a rainha e eles não conseguiam ter filhos. Só que eles queriam deixar o reino para alguém. Então eles tentaram todos os tratamentos até que ela conseguiu engravidar. Aí ela engravida e nasce o pequeno príncipe dela. Aí eles querem, né, todos os mimos para essa criança. Então eles colocam ele numa redoma de vidro e até os 7 anos ele tem tudo que ele quer, da melhor, é protegido de tudo. Quando eles o tiram com 7 anos, o que acontece? Ele tá super mimado e não obedece ninguém, tá totalmente descontrolado, ele manda a mãe para uma torre, ele pega a coroa do pai, ele manda cortar todas as árvores, porque uma fruta